Boa noite. Amanhã à tarde, o presidente da Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheiro, recebe o pedido de abertura de um processo de impeachment contra o presidente da República, Fernando Collor de Mello. Aí começa uma longa batalha jurídica e, evidentemente, política, para ver se o presidente deve ficar afastado durante 180 dias, em tese, durante o julgamento desse processo, se ele for aceito. No Roda Viva, que está começando agora pela TV Cultura de São Paulo, nós vamos discutir um pouco as questões jurídicas em volta desse processo. No centro da roda está sentado o jurista e professor Geraldo Ataliba. Lembramos que o Roda Viva também é transmitido ao vivo pela TV Minas Cultural e Educativa, TVE da Bahia, TVE do Ceará, TVE do Piauí, TVE de Porto Alegre, TVE do Mato Grosso do Sul e TVE do Espírito Santo. Geraldo Ataliba tem 56 anos, é chefe do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Universidade de São Paulo. Professor titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito da PUC. Foi reitor da PUC entre 72 e 76. Geraldo Ataliba também preside o IDEP, Instituto Internacional de Direito Público e Empresarial. Para entrevistar o professor Ataliba esta noite aqui no Roda Viva, nós convidamos Luiz Veis, jornalista e editor da redação Jornalismo e Consultoria. Jorge Caldeira, editor executivo da revista Exame. Pedro Del Picchia, articulista do jornal Shopping News. Marco Antônio Sabino, repórter e apresentador do Jornal da Rádio Eldorado. José Paulo de Andrade, comentarista e diretor de jornalismo da Rádio Bandeirantes. Fernão Mesquita, diretor de redação do Jornal da Tarde. Mauro Chaves, editorialista e articulista do jornal O Estado de São Paulo. E Antônio Carlos Ferreira, repórter da Rede Globo. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. A Shizuka, a Cristina e a Márcia estarão anotando suas perguntas. Na plateia assistem o programa convidados da produção. Boa noite, professor. Boa noite. Vamos começar com o processo e com esse pedido que deve entrar amanhã na Câmara dos Deputados. No seu modo de ver, pelas informações que o senhor já tem, esse processo, à luz do direito, à luz da jurisprudência, enfim, ele é inevitável e só poderá ser barrado por questões políticas, por armações políticas, ou ele tem falhas? Se tem falhas? Pedido, é. Não sei. Embasado pelo relatório da CPI. Em primeiro lugar, a CPI não tem nada a ver com isso. Sim, a CPI deu informações sobre os acontecimentos. Com base nesse relatório, a OAB e a ABI estão entrando com um pedido de impeachment. Veja, parece que há uma série de inquéritos que correm pela Polícia Federal, apurando uma série de irregularidades que podem chegar perto ou por aí. Não é? E mais, o cidadão pode saber, qualquer cidadão pode saber de coisas que não tem nada a ver com a CPI e fazer a denúncia. Portanto, não há nenhuma relação entre a denúncia e a CPI. Quem fizer a denúncia pode se aproveitar de algum material da CPI. Exatamente, mas eu lhe pergunto em função do que foi apurado pela CPI, que o senhor acompanhou. Do que foi apurado pela CPI? Sim, temos um pedido se há de informação fundamentado exclusivamente no relatório da CPI. No relatório do senador Amir Lando. Isto é bom o bastante para sustentar juridicamente o processo de pedido de instituição do presidente da República? Para que se faça a denúncia, qualquer cidadão pode fazer, precisa descrever um crime de responsabilidade. Indicar onde estão as possíveis provas e testemunhas ou trazê-las, as provas, e indicar as testemunhas. E levar o presidente da Câmara. Pois é, mas o relatório da CPI constitui, fornece, proporciona a qualquer do povo que queira fazer isso. É lógico que sim. Lógico. Nem a dúvida. É bom. É juridicamente lógico. Consistente. Politicamente? Juridicamente muito consistente. Professor, o requerimento o senhor não conhece, aquele que foi publicado esboço e que foi ultimado e vai ser aproveitado amanhã. O senhor não conhece esse requerimento? Não conheço. Então é meio difícil opinar sobre isso. Então me permito pedir a opinião do professor, se não sobre o requerimento, sobre a epígrafe, que na primeira versão dava o espírito do requerimento. E essa epígrafe é uma citação do parlamentar inglês do século XVIII, que o senhor certamente conhece muito bem, Edmund Burke, que se refere a um pedido de impeachment que ele patrocinou a um governador colonial de Sua Majestade. Ele diz assim: é por este tribunal que os governantes que abusam do poder são julgados, não segundo as minúcias e refinamentos da teoria criminal, mas de acordo com os largos e sólidos princípios da moralidade. O que eu gostaria de lhe perguntar, professor, a partir dessa citação é o seguinte: o país hoje está entrando eventualmente enfadonho o debate jurídico, se a maioria tem que ser de 2/3, 1/3, maioria absoluta, quantas votações, se o impeachment é consistente ou se a nova Constituição derrubou a lei, etc. À luz dessa situação, o senhor acha que, dado o espírito, inclusive, que se encontra a nação diante da enormidade dos escândalos revelados pela CPI,
O que conta mais para se respeitar a tramitação e o direito de defesa do acusado são as minúcias e os refinamentos da teoria criminal, ou o que deve prevalecer são os largos e sólidos princípios da moralidade invocados pelo parlamentar? A moralidade interpretada sob uma perspectiva jurídica. O melhor estudo no Brasil a esse respeito, um dos únicos, aliás, é do ministro Paulo Brossard, que é um belíssimo professor de direito constitucional. Ele, com o apoio do ministro Pertence, os dois do Supremo Tribunal Federal, sustentam. Isso aqui é um processo político que nasce num âmbito político, que é o Congresso, se desenvolve, cresce no âmbito político e se encerra no âmbito político. O Poder Judiciário não tem nada a ver com isso, não interfere nisso. E dizem mais, o Congresso Nacional exerce uma jurisdição. Portanto, sua decisão é irrecorrível e irrevisível. Ninguém pode conhecer de um recurso contra essa decisão do Congresso e ninguém pode rever a decisão do Congresso, nem o Supremo Tribunal Federal. Mas isso, então, tem uma consequência prática da maior importância para um dos pontos do debate. Se discute se a votação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados deve se fazer pelo sistema nominal, como prevê a lei de impeachment de 1950, ou votação secreta, como menciona o regimento interno da Câmara. O governo está, por sólidas e cínicas razões, assustadíssimo com a perspectiva de que o presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, determine que o voto seja aberto. À luz do que o senhor acabou de dizer, não caberia ao presidente da República, portanto, recorrer de uma decisão dessas junto ao Supremo. O Supremo não poderia acolher um mandato de segurança que fosse do presidente Collor contra uma decisão pelo voto aberto. Exato. O presidente pode recorrer. O Supremo é que não vai conhecer do recurso. Agora, o ministro Paulo Brossard teria dito, inclusive, que esse processo de impeachment, pelo menos à luz jurídica, ele foi feito para não funcionar, para não haver impeachment? Não disse isso, não disse. Paulo Brossard não disse isso. Pelo contrário, ele faz uma exaltação. Diz que é difícil o processo. Tanto que os precedentes são, no Brasil, de chegar ao fim nenhum. Mas de andamento houve 10 precedentes, mais ou menos, no Brasil. Um no Império contra o ministro da Guerra e uns 9 já no período republicano. De chegar ao fim, qual é a Nos sua Estados opinião? Unidos da América, há 20 precedentes, 18 no âmbito dos estados e 2 no âmbito federal. Os 2 do âmbito federal não chegaram ao seu fim, porque o remédio produziu o seu efeito antes de que fosse tomado até a última gota. Mas a sua opinião a esse respeito qual é, professor? Não vou chutar nada, eu não tenho opinião nenhuma. Está aí o processo. Eu creio que por favor, o senhor desejaria que o presidente renunciasse? O senhor eu quero a opinião do Brasil, o caminho do impeachment? Desculpe, eu quero a opinião sua, como professor, como jurista. O senhor acha que ele tem condições de ir até o fim ou o senhor acha que isso é uma questão puramente política? A questão é puramente política e o processo pode ir até o fim, não há obstáculo, Geraldo, não há divergência. O que angustia mais, doutor Geraldo, Geraldo, é o seguinte, é o tempo. Eu acho que toda a sociedade brasileira está angustiada com um problema prático, é o seguinte, entrando esse período de impeachment amanhã, qual seria o tempo, qual seria o timing disso? Entra, depois há uns 10 dias de prazo, há uma comissão que é estabelecida de admissibilidade, depois o presidente teria, teoricamente, 20 dias para a defesa, isso já poderia passar do mês de setembro, porque a grande dúvida e a grande angústia é a seguinte, será que o governo vai procurar jogar tudo para depois das eleições, para que tenha condições melhores de escapar do impeachment? Então, eu acho que essa questão do timing é que talvez fosse a maior dúvida técnica que os telespectadores teriam no momento. Aliás, você poderia talvez esclarecer um pouco qual seria esse processo, essa etapa? As coisas principais estão sem prazo na lei, sem prazo em regimentos, de maneira que não há prazo. E como a Constituição garante ampla defesa... Mas digo aqueles 10 dias, os 20 dias... São as coisas menos, não que menos importantes, mas eu digo, como há elos dessa cadeia onde não há prazo, então, e o direito de defesa é amplo no processo preliminar que se faz na Câmara e no processo verdadeiro que se faz no Senado, então isso daqui pode realmente estourar os 6 meses de longe. Doutor, se mais de 2/3, se quase 80%, 85% ou mais da Câmara dos Deputados resolver pela aceitabilidade do impeachment, eu acho que há condições jurídicas de essa disposição ser embargada judicialmente, de entrar com recurso no Supremo, atrasar. Quer dizer, esse processo pode ser, de alguma forma, procrastinado por medidas jurídicas, mesmo que a Casa Legislativa queira apressar? Mesmo que ela queira apressar, porque existe uma coisa que chama contraditório que está na Constituição. Todas as duas partes, acusador e acusado, têm direito de dizer tudo o que acham, têm direito de ouvir testemunhas e trazer provas.
E um tem direito de contraditar a prova do outro. Mas isso não é só no julgamento no Senado? Não, depois? também na instrução na Câmara. Também, né? Também na instrução na Câmara. Mas que vai ter ampla defesa na Câmara, ampla defesa no Senado. E como não há prazos... Quanto isso, doutor Taí? Hein? Quanto pode durar esse... É absolutamente imprevisível, pois não há prazo. Alguns elos da cadeia têm prazo, outros não têm prazo, esses que não têm prazo estouram. E o inquérito tem o contraditório, professor? Tem, perfeito. Pedro Del Pica, por favor, depois Jorge Caldeira. O seguinte, descer um pouco para a planície, até em benefício do telespectador. Esse processo de impeachment se dá como? Cabe ao Congresso Nacional julgá-lo, aceitá-lo e julgá-lo. Qual o papel que cabe à Câmara dos Deputados, qual o papel que cabe ao Senado e como que isso acontece a partir de amanhã? Porque todo mundo fala muito sobre como se dá o processo e pouca gente O começo sabe. é fácil. O começo é fácil, a primeira fase. Vamos dizer que amanhã entre uma denúncia, o presidente da Câmara despacha a denúncia, mandando botar na ordem do dia seguinte. No dia seguinte, o plenário da Câmara elege uma comissão integrada por representantes de todos os partidos, mas proporcionalmente. Então já começou o primeiro problema. Quantos membros terá essa comissão? E quem serão os seus integrantes? Quem será? São garantidamente um, pelo menos, de cada partido. E quem escolhe a liderança de cada partido? Não. Daí é o plenário que vai eleger a comissão. Agora, evidente, o plenário escolhe na base das indicações partidárias. Mas discutir os números de cada representante de partido, isso é problemático. Mas é como a CPI. Chegamos à Câmara. Geralmente não é tão complicado. Até aí não é tão complicado, Bom, porque mas as enfim, CPIs são assim. Se são 20 Depois, partidos, sim. eu não sei. Se são 20 partidos, então eu estou supondo que vai ter uns 80 membros dessa comissão. Daí a comissão se instala e tem 10 dias para, se quiser, faz alguma diligência, se não, se aproveita do que já tem na Comissão Parlamentar de Inquérito. E em 10 dias, Mas pode fazer em 2, se quiser. dá um parecer. 10 dias é o tempo máximo. Isso é que é importante perfeitamente, esclarecer. Pode. Se houver um número suficiente, pode fazer em 2 dias. Traz para o plenário da Câmara. E o plenário da Câmara, ela traz o quê, essa comissão? Um parecer. Parecer esse que diz, olha, em tese, sem exame mais profundo, está descrito um crime. E está associada a pessoa do presidente da República a esse crime. Portanto, ele é passível de ir para diante. E esse parecer é votado, então, pelo plenário? Espera aí. O plenário da comissão dá o parecer. comissão. O parecer é submetido pelo presidente da Câmara ao plenário da Câmara. Por maioria simples, o plenário da Câmara aprova esse parecer e diz, então vamos em frente. Vamos em frente? Abre-se na comissão um contraditório. Daí o acusado tem direito a arguir testemunhas, trazer provas, O pedir... presidente é afastado automaticamente? Não, ainda não. Ainda estamos muito no começo. Daí, instruída esta preliminar... Essa é a comissão de admissibilidade. Exatamente. Que faz um parecer aprovando, quer dizer, admitindo o Não, início dando parecer, favorável. dizendo que É deve uma ser espécie de admitido. vestibular do impeachment. Até aí não há o contraditório. Até este instante não houve contraditório. Na hora que volta à comissão, porque a maioria simples da Câmara achou que deve ir para diante, então há um contraditório nessa mesma comissão. Aí não há dúvida que a maioria é simples, né? Quer dizer, a Não há interpretação do deputado Vicente Pinheiro é que é simples. Mas isso não tem sido contestado também? Professor, Não, a votação do parecer. Não tenha dúvida de que desde o primeiro instante haverá quem sustente que precisa de 2 terços já aí. Não há dúvida. professor, em que momento do processo o presidente da República é afastado? Um pouquinho para diante disso que estou contando. Se quiser, a gente termina isso aqui rápido. Exatamente. Esta comissão instrui, e daí aqui não tem prazo, com contraditório, portanto, ampla defesa, e o acusado, então, não só pode trazer argumentos e provas, como tem o direito de inquirir ele, pessoalmente ou por procurador, mas pessoalmente, no plenário da comissão, inquirir as testemunhas, que é uma coisa sensacional. O presidente da República, no plenário de uma comissão da Câmara dos Deputados, inquirindo as testemunhas. O senhor acha isso? Não acha? O senhor estava lá? Não estava? É uma coisa E interessante. se nesse meio tempo, professor, o Procurador-Geral da República solicita um pedido de impeachment ao Supremo Tribunal? Como é que esses 2 pedidos O correm? Procurador Eles da se República não entrecruzam? pode pedir impeachment de ninguém. O Procurador-Geral da República denuncia por crime comum o presidente da República, no caso do presidente, outras autoridades também poderiam, o presidente ao Supremo. E o Supremo pede licença à Câmara dos Deputados. Pois é, esse é o ponto. Suponha como é que esses 2 processos, eles colidem, eles caminham paralelos, um anula o outro. Se for como o senhor propõe, quer dizer, já está em andamento a comissão e vem um novo pedido, eu suponho que deva começar um novo processo.
Ou o presidente da Câmara teria, acho, poderes para dizer, então vamos parar este primeiro com o Jandô, vamos juntar os dois e já faz uma autorização só. Mas eu não meditei sobre isso. Então, Agora, professor, opinião... continuando na sua descrição aí, vem o contraditório, quando é que vem o afastamento do Daí presidente? vem um parecer final desta comissão, dizendo, realmente, em tese, nós temos aqui um crime e uma autoria. Portanto, o homem deve ser processado. E este parecer dizendo isto é levado ao plenário da Câmara. Daí, 3/4 dos deputados, 2/3 da Câmara dos Deputados tem que aprovar o parecer. Aprovando o parecer, está encerrado o processo na Câmara dos Deputados. E está, afastado, portanto, presidente. admitida a acusação, como quer a Constituição Federal. Está autorizado o processo. Agora, essa questão do voto, o professor, há 3 telespectadores perguntando aqui, o Wilson José Crescente, de São Paulo, José Celso Trindade e Francisco Braga, os 3 de São Paulo. Essa questão se o voto deve ser aberto ou fechado, secreto ou aberto. A Constituição manda obedecer à lei. A lei diz, o voto é nominal. O regimento da Câmara dos Deputados, que é regra que deve ser aplicada em princípio, diz, o voto nominal é aberto. Mas tem um capítulo especial para crime, para autorizar processo contra deputados e contra o presidente da República. E diz, nesse caso, o voto é secreto. Então surge esse problema. O presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, quando esteve aqui no Roda Viva, disse que ele vai decidir, vai escutar as lideranças, escutar os partidos e caberá a ele simplesmente Exato. decidir. Ele vai tomar a decisão que sentir que a maioria apoia, vai tomar essa decisão e, como não há forma de ir para o Supremo... E cabe só brigar a ele por decidir isso. Cabe a ele. O plenário pode rever a decisão dele. Por isso mesmo, ele antes já houve as Porque o lideranças. Planalto estava achando que caberia à mesa alguma sustentação legal para isso? A mesa tem. A mesa é uma comissão que tem poderes colegiais. Mas a tradição de todos os parlamentos do mundo e do nosso parlamento, que é um parlamento mais do que sesquicentenário, é de que o presidente é que decide, instrui e pratica os atos ordinatórios dos processos. Imagina Jorge reunir a Caldeira, mesa por favor. para cada despacho que o presidente dá em qualquer processo. O antecedente mais recente foi o processo contra o deputado Jabes Rabelo. Sim. Apesar da nação ter interesse de que soubesse quem ia votar contra e a favor, a votação foi secreta. Porque Ele foi se aplicou o cassado regimento da secretamente. Mas o presidente Collor chamou de casuísmo ontem, professor. Chamou de casuísmo. Ele deu a entender que o casuísmo aí que ele encontraria seria exatamente a possibilidade do voto aberto. Que ele falou em casuísmo. Mas veja, o presidente da Câmara tem direito de rever as suas posições para melhorá-las. Se ele se convence, e essa é a minha convicção, se ele se convence de que nós estamos numa república, república é um regime em que os cidadãos são os donos da coisa pública. República é um regime representativo. O presidente da República foi posto naquele cargo pelos cidadãos votando. Então, os cidadãos têm direito, no instante em que o presidente vai ser destituído desse cargo, tem direito de saber se o seu representante deputado está mantendo ou tirando o presidente da República de lá, onde o cidadão o pôs. Portanto, o princípio republicano leva ao voto a descoberto, ao voto nominal e aberto. Este é uma exigência do princípio republicano. Então, se o presidente da Câmara se convence disso e sente que o clima na sua casa é este, na Câmara, então ele decide assim, e isto é irrecorrível. Jorge Caldeira, por favor. Professor, agora vamos falar um pouco especificamente, vamos dizer, menos das coisas, mas do crime. O senhor disse que o crime de responsabilidade, ele tem uma definição política. Como é que se faz a defesa de um crime que não é precisado na lei, vamos dizer? E o que precisa, vamos dizer, para a condenação? Não, ele é precisado na lei. A apreciação dele é que é um pouco mais discricionária. Não arbitrária, mas discricionária. A decisão é política. A decisão é da maioria, é política. Quer dizer, porque a linha de defesa do Planalto vem sendo de pegar coisas que vêm a similitude do Código Penal, quer dizer, cometer crimes específicos previstos no Código Penal. Não é necessário nada disso para que o presidente seja condenado. Processo, não é? Perante o Congresso, Câmara e depois Senado, é um processo que é interpretado, é conduzido de um modo político. Se a Constituição quisesse que fosse um julgamento técnico formulado por juízes, está aí o Supremo Tribunal Federal para fazer. O que quer dizer, então, que essa linha interessa pouco no caso de uma discussão do impeachment. Quer dizer, no caso da discussão se politizar, interessa pouco saber se tal fato é criminoso perante o Código Penal ou não. Não tem nada a ver com o Código Penal, já tem a lei especial definindo os crimes. Então, numa apreciação discricionária, a Câmara dos Deputados realmente ele cometeu. Depois o Senado, já julgando, dirá efetivamente. Agora, ele não precisa ter uma base para condenação do tipo infringiu tal ou qual coisa. Pode ser não, infringiu o artigo tal, mas a apreciação dos fatos para dizer houve
realizou-se a figura prevista na lei, é que é uma apreciação mais livre, não é aquela do juiz. Mais subjetiva, que eu posso dizer, que ao ocorrer domingo de manhã de camiseta, o presidente atenta contra a dignidade, a compostura do cargo de presidente da República. O tipo é mais genérico, o tipo penal é mais genérico, é isso? Sério. Porque no Código Penal há um tipo, quer dizer, se enquadra ali, caput, o prevê isso, o inciso prevê aquilo. Agora, no caso do crime de responsabilidade, é mais genérico, é isso que eu gostaria que você explicasse. Não, a apreciação é que é mais ampla, é que é mais livre, é mais discricionária. A apreciação, por quê? Porque os juízes, no caso, são políticos, numa função política. Agora, vamos lembrar que o impeachment é o ostracismo dos tempos modernos. No tempo da democracia grega, quando o sujeito era reconhecidamente incapacitado por exercer uma função, ele ficou incompatível com a função, ele já não representa a sociedade, ele está atrapalhando a sociedade votava, a votação era feita em praça pública e se marcava um sinal dentro de uma ostra. Juntavam-se as ostras e umas crianças faziam a contagem, não é exato? Inocentemente. Muito bem. Hoje, o ostracismo, que naquele tempo dizia, meu amigo, o senhor não está punido, não vai perder nada, o senhor só some da minha vista, some do convívio social, desapareça daqui porque o senhor está atrapalhando, é o ostracismo moderno. Portanto, veja que não é um julgamento judiciário num clima técnico, não, é uma decisão Professor, política. o senhor falou em ostracismo, some da minha frente, etc. O telespectador José Jorge Ferreira, de Taubaté, telefonou e perguntou, se o presidente renunciar, ele pode ser processado por esses crimes? Se ele renunciar, não pode mais haver crime. É arquivado o processo por crime de responsabilidade, o impeachment. Por quê? Porque a finalidade do impeachment é tirar a pessoa do cargo. Se essa pessoa saiu do cargo, perdeu a finalidade, perdeu o objeto em termos jurídicos. Acabou. Agora, os crimes comuns, esses continuam. Os crimes comuns são processados pelo acusador, é o Procurador-Geral da República, e o juiz é o Supremo Tribunal Federal. E há qualquer Federal. possibilidade de acordo na área política para o presidente sair sendo indultado, vamos dizer assim, desses crimes que ele cometeu? Até alguém que quer encaminhar um projeto fazendo uma espécie de indulto a priori do presidente. Não, eu não vejo possibilidade disso. Seria um cambalacho com a Constituição, mas é um seria cambalacho. um arreglo com a Constituição, Essa é a ideia. de uma indignidade que equipararia todos àquele que está querendo, que se quer tirar, porque avacalhou com a Constituição. Agora, o senhor está insistindo muito em dizer que a questão é política, e Sim. ela é política. Em outras palavras, o senhor quer dizer que se o presidente tivesse maioria parlamentar, essa comissão parlamentar de inquérito nem sequer teria sido instalada. Exatamente. Quer Exatamente. dizer, isso não significa também que, destituído o presidente, a corrupção acabe num passe de mágica no Não, Brasil. pelo contrário, a minha preocupação é com o depois, não é com o agora. O agora parece que já está resolvido. Tonico Ferreira, por favor. Mesmo sendo uma avaliação política, o senhor acha de tudo que foi divulgado aí pela CPI, do que já foi mais ou menos apurado pela Polícia Federal, que os jornais estão publicando, o senhor acha que existe um crime de responsabilidade contra o presidente? Existe a possibilidade? Se houver um crime de responsabilidade? Olha, de tudo que eu vi por jornais, posso lhe dizer garantidamente. Ele prevaricou, ele deixou de punir os subordinados dele que estavam assistindo a todo esse espetáculo. Se disser, não, mas ele não sabia, eu digo, a partir de junho ele sabia, porque começou a aparecer na Comissão Parlamentar de Inquérito uma série de coisas e na imprensa. O mínimo que qualquer um de nós faria na sua empresa, na sua casa, no seu ambiente, seria mandar verificar e punir imediatamente. Até hoje eu não vi nenhuma punição. Não vi nenhuma punição. E mais... Ele poderia punir o PC, que não é funcionário da... Mas e os funcionários com quem o PC obteve as coisas? Hein? E os funcionários... Dona Nacioli, por exemplo? Como? A secretária daí. Quem sabe? Professor. Aí já não sei. O senhor viu... O senhor... Nomes, eu não E a questão de Professor. decoro, professor, ele receber, por exemplo, na casa da Dinda, receber dinheiro, que foi no relatório foi colocado isso, né? O recebimento indevido. Não existe também uma questão de decoro aí? Não Sim, caracterizaria não alguma tem a coisa? menor dúvida. Professor, Veja, o senhor viu ontem o pronunciamento do presidente da República? vê. A Cátia Mazzolini de São Caetano e o Marinho da Rocha aqui de São Paulo perguntam o que o senhor achou do discurso, se ele o convenceu, como cidadão e ou como jurista. Como cidadão, posso dizer, há uma frase notável no pronunciamento dele ontem. Ele diz, eu vou ganhar essa parada porque eu conheço a estatura moral e confio nas pessoas que me cercam. Valha-me O Deus. senhor não sabe se ele olhou para cima ou para baixo? Então, eu lembrei-me até de uma... Posso contar uma piada aqui? Claro, por favor. A gente está guiando automóvel numa estrada, em excesso de velocidade, o guarda faz parar. O senhor está multado por excesso de velocidade.
A mulher do sujeito estava ao lado, ficou com dó do marido, disse, eu vou ajudá-lo. Seu guarda, não faça isso, não multe o meu marido, porque ele não sabia que está em alta velocidade, ele está completamente bêbado. Não, e a Há pessoas que vêm ajudar e acrescentam, não é? Agravam e a a grande situação. contradição é que pouco antes ele havia dito da decepção, que ele havia sido traído a confiança. Quer dizer, houve uma contradição, inclusive. Ele dizia que confiava nas pessoas e antes que pessoas que tinham pedido, abusado da confiança dele. Não, mas é que ele agora, ontem, manifesta confiança em outras pessoas. Já não é naquelas, é nas que vão votar. A parte que mais interessa, quer dizer, para a gente poder falar daquele futuro que o senhor queria falar, precisa primeiro remover o passado. Quer dizer, nesse processo que começa a caminhar amanhã no Congresso, não tem muita chance, porque aquele elo que o senhor disse que não pode ser medido é o tal contraditório. Dizer, se ele quiser, ele pode ficar 6 meses lá. Não é bem isso, porque a maioria... Chamando testemunho. Porque o presidente da comissão, na Câmara, irá tomar umas atitudes, sentindo o clima da maioria, tomará atitudes para conduzir, sem ferir a ampla defesa, mas para conduzir ordenada e racionalmente a coisa. A lei até prevê que a comissão pode usar prova emprestada. Prova emprestada quer dizer a prova que já está feita. Não é exato? É verdade que ele pode dizer, mas naquela prova, naquela produção de prova eu não interferi, eu não me defendi. Agora, não o limite, contraditório. mas na melhor das hipóteses, isso pode demorar meses. Pode demorar bastante. Na melhor das hipóteses. Quer dizer, a outra alternativa seria, então, esse processo jurídico por crime comum. Que aí não é alternativa, é cumulativa. Amanhã, veja, pode. O Procurador-Geral da República está distribuindo denúncias no Supremo Tribunal Federal. Que é, aliás, a expectativa mas aí generalizada. Aí tem um trâmite previsível, se for por esse caminho. Também nem tanto. Qual é a nossa experiência com o nosso Poder Judiciário, por melhor que mais respeito que a gente tenha? Não é uma experiência E a licença nesse caso? de tempo. Como é que é a licença nesse caso? Professor, terminar um minutinho, por favor, Mauro. Diga, professor. A O senhor estava falando do judiciário, por favor. Como é que pergunta do Não, Senado? a licença da Câmara para o Judiciário, isso eu queria saber. É a mesma coisa. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal tem que pedir licença à Câmara para processar. E a Câmara, então, dá licença O senhor para estava ser falando processado. do judiciário, né? Quer dizer, a defesa do presidente tem se baseado na ideia de que ele pode ganhar tempo e arrastar as coisas no judiciário eternamente para que até lá passe o clamor da nação, ou qualquer coisa semelhante. Será que essa não é uma oportunidade para acontecer no judiciário o que aconteceu no Congresso com a CPI? Quer dizer, a gente vê de discutir tantas tecnicalidades, está discutindo mais se houve Mas crime veja, ou não. é uma oportunidade. Mas na CPI havia investigação de um fato, não havia contraditório nem necessidade de ampla defesa. Necessidade que comprometesse a CPI não havia. Ao passo que no processo uma coisa é necessidade, outra coisa é a ideia previsível de que ele pode ganhar quanto tempo ele quiser. Quanto no ele judiciário. quiser, não. Mas ele pode ganhar muito. O processo penal permite isso. O senhor imagina que imaginaria o presidente da República, como o senhor falou aqui, inquirindo gente no Congresso? Eu não vejo que ele vai apresentar grandes testemunhos. Pode ser ele ou qualquer representante dele. Mas quanto mais gente colocar nesse processo, mais coisas aparecem. Eu sou mais otimista. Eu acho que o processo vai ser curto e acho também que a CPI não foi um caso de se arrastar, não. Foi um processo rápido e eficiente. Eu estava discutindo o contrário. A CPI o país está reduzido à condição de ter que esperar mais do PFL do que do sistema judiciário. Não é isso. É que o PFL é que pode dar uma solução rápida. Não houve contraditório. Cada prova, cada argumento houve contradição. Não houve. Nem havia necessidade, porque não havia um acusado. Havia. A CPI foi criada para atingir PC Faria. Ele não teria de ser chamado ao final, professor. A finalidade da CPI foi apurar fatos denunciados pelo senhor Pedro Melo. Contra PC Faria. Então, e foi o segundo a depor, e depois não foi chamado. O PC ele Faria não não era um indiciado, ele não era um acusado na coisa. Ele era o nome da CPI. Sim, é diferente. Agora não. Agora nós temos um processo que tem que ter acusador de um lado, duas partes, e o acusado da outra parte. O acusado com todos os direitos que o senhor tem, que eu tenho, que todos nós temos. Mas, professor, por favor. Cuja melhor chance professor, é jogar com mas à luz da possibilidade de que judiciário. a tramitação do pedido de impeachment seja demorada, ainda que o presidente não possa, evidentemente, prorrogá-la pelo tempo que ele bem o deseja. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, considerando o que o senhor disse agora há pouco, que, no seu entender pessoal, pelo menos
um crime uma conduta capitulável como crime de responsabilidade, o presidente já cometeu? Já. Eu lhe pergunto, como cidadão e como jurista, o que é melhor para o país e para a justiça? Que o presidente renuncie ou que o impeachment siga o seu curso? Para qual dessas alternativas o cidadão Ataliba está torcendo? Não, eu não torço, mas vou lhe dizer... Eu torço sim, desculpe, torço e muito, para que vá isto até o fim. Veja bem, quando é que um sujeito Então o senhor torce pelo impeachment? Pelo impeachment, que vá até o fim. Quando é que um sujeito fica adulto? Depois de ter tido catapora, sarampo, coqueluche, papapá, desilusão com a namorada, sofrimento, frustração, briga com o pai, com a mãe, daí ele fica homem, gente. Agora, se fica todo mundo protegendo, não deixa acontecer isso. Livra da catapora, livra daquilo, ele fica um bobão, fica grande e não é adulto. O Brasil está nessa situação. Sempre que vai acontecer alguma coisa de grave, de importante, de decisivo, que nos fará uma nação, que nos dará personalidade, que nos fará responder ao nosso momento e encarar-nos a nós mesmos no espelho para vermos nossas deficiências, nossas coisas, sempre aparece a turma do deixa disso. O senhor não acredita realmente nisso que o senhor está dizendo? O senhor acabou de confirmar para mim que se o presidente tivesse maioria parlamentar, nem a CPI teria sido instalada. Quer dizer, um presidente de minoria corre o mesmo risco que o atual presidente. Agora, um presidente com maioria não corre esse risco, como aconteceu com o Sarney. Mas as maiorias mudam, né? De crime, de responsabilidade, mas nem com por uma isso decisão deixou de existir política. indício de algum crime. E, no entanto, não foi punido, porque tinha maioria parlamentar. Mas é política. Quer dizer, o hábil sai por melhor, favor, o é professor isso? vai responder. Não é o por favor, hábil, Zé Paulo. é aquele que tem apoio político não vai sofrer crime de responsabilidade, pois a Constituição prevê que precisa de 3/4 dos votos da Câmara para admitir a acusação. Então não vai mesmo. Um presidente com maioria parlamentar não corre o risco que está correndo o atual presidente. Não corre, pois o senhor tem toda E a razão. corrupção também não acaba a partir do momento em que seja decretado impeachment contra o presidente. Há outros caminhos, felizmente, para acabar com a corrupção. Que Não, é mas porque estão querendo passar essa balela mais uma vez, como passaram diretas já, Constituinte, Nova República, etc. e tal, e o povo está indo mais uma vez tangido nessa corrente, né, que vai desembocar não se sabe onde. Eu gostaria até que o senhor falasse. Não, mas Uma balela aí, professor? Neste momento, felizmente, o povo está indo numa coisa muito linda, muito boa Está e sendo grandiosa. tangido de novo. Zé Paulo, por favor, Que bom que é para uma coisa boa. E quando o povo estava vendo novela idiota na televisão e vendo bobagens e palhaçada na televisão vazia, inconsequente, imbecilizante, e não tomava conhecimento de nada, eu não estava feliz. Agora eu estou feliz. Agora, o Ainda que presidente de um seja- grande partido não correria esse risco. Como é? O presidente de um grande partido... Mas é lógico, o senhor não se conforma que a maioria é que manda. Mas claro, mas isso é Mas, democracia. Zé Paulo, chegamos à conclusão que a Não é maioria manda. democracia. Por favor, Ué. Sabino tem uma pergunta para o senhor. Professor, o senhor falou que há uma influência política no julgamento do caso do crime de responsabilidade, porque é um julgamento que acontecerá no Congresso Nacional. No caso do crime comum, um julgamento que acontecerá por autorização da Câmara dos Deputados no Supremo Tribunal Federal. É isso, professor? Sim. O Supremo Tribunal Federal está aí, sofrerá influência política? Ele é um órgão que pode sofrer influência política? Ou será um julgamento meramente técnico no caso do crime comum? Será um julgamento técnico, mas nós não podemos nos iludir pensando que algum juiz é santo. Não é santo. O Supremo Tribunal Federal reflete o país. Que algum juiz ou todos os juízes, professor? Não, nenhum juiz é santo. Todo juiz é gente como nós. Só que é dotado objetiva e subjetivamente de garantias para ser imparcial. Mas não deixa de refletir o clima. O juiz tem mulher, tem filha, a filha tem namorado, os amigos do filho vão na casa dele e falam as coisas, ele lê jornal, vê televisão. De maneira que ele também sente as coisas. E ele sofre influência disso. Só que isso tudo é filtrado tecnicamente para o direito. Pelo direito, pelas normas jurídicas, pelas formalidades Nós temos do um processo. exemplo recente disso, quando a candidatura Paulo Maluf à presidência da República no Colégio Eleitoral começou a fazer água por todos os lados, quando ele virou uma espécie de inimigo público número 1, e ficou claro que havia já uma aliança na dissidência civil do regime militar com a oposição moderada pró-Tancredo Neves, o núcleo duro do malufismo tentou fazer o quê? Tentou jogar na justiça a ideia de que o voto era obrigatório em Paulo Maluf, era voto vinculado do PDS, que a votação, isso não pegou, aí que a votação tinha que ser secreta, não podia ser aberta, e em todas essas investidas junto ao Tribunal Superior Eleitoral, a resposta foi não. Me parece que há uma semelhança muito grande se de fato o governo for tentar brigar com o casuísmo na justiça, e a reação dos juízes será técnica, mas será fertilizada pelo que ele está, cada um juiz está vendo no país. Sensível. Os juízes vão ser sensíveis a um clima nacional. Agora, o que não quer dizer que vão trair a sua missão de aplicar a lei. Por que a grande esperança dos que se veem em situação muito complicada é postergar na justiça?
O processo penal hoje, a legislação penal, o direito adjetivo está permitindo isso no país, e não é só no caso do presidente. No fundo, está se esquecendo um Mas pouco olha, do a crime ampla para defesa falar é um direito disso. seu. Não, mas espera. É um direito de qualquer um de nós, aqui não é do questão, Collor. mas o que, Agora, não, isso professor, E não esse tem é a ver- sagrado. não há exagero. Isso não tem nada a ver com a Isso, ampla isso daqui defesa. é uma tribo. Professor, eu não estou querendo dizer que ele não tem o direito de se defender, sem dúvida, mas simplesmente que a linha de argumentação dele é o seguinte: bom, de substancial não há mais nada a ser feito, quer dizer, não é uma defesa no sentido substancial, não cometi crime, tenho Mas um comportamento Desculpa, probo. licença, mas isso é normal em qualquer ser humano. Ninguém quer ser punido ou castigado. Não, sim, Todo tudo mundo bem, faz mas- o que mas- puder mas- para retardar e para minimizar. Pois e é, ele agora, vai fazer. por que isso é uma esperança tão grande no nosso caso? Quer dizer, é uma coisa que... Esperança de quem? Desse tipo, quer dizer, ele acabou de citar o caso do Maluf, por exemplo. Como você vê que a situação... Mas é lógico, se eu perco politicamente, tenho chance de ganhar nos tribunais, vou brigar nos tribunais. Professor. Se eu for ganhar politicamente, não preciso dos Agora, tribunais. isso, Aí, então, aí, humano, isso não professor, acho acaba que nós estamos caracterizando esbarrando. uma Por situação favor, no tribunal, um de cada vez, por ou favor. passa uma impressão um pouco ruim do judiciário? Não, eu passo a impressão de que o judiciário, graças a Deus no Brasil, reconhece o direito à ampla defesa, a necessidade do contraditório para que um processo seja válido. Eu quero que o processo contra esse sujeito seja válido. Quero que o processo contra qualquer pessoa seja válido, porque no dia que eu for acusado, ou alguém que eu quero bem, eu quero que haja a ampla isso- defesa e contraditório. Quanto a isso, não há dúvida. Só que, vamos dizer, há muitos caminhos pelos quais se desvia da substância da Se coisa foge para da discutir. essência pro direito Quer dizer, adjetivo, hoje professor. estamos discutindo, quer dizer, os brasileiros estão tentando ver quais são as regras em detalhe de funcionamento do Congresso, tecnicamente, e menos se o presidente Fernando Collor recebeu dinheiro irregularmente, portou-se de maneira indevida para um presidente da República. Né? Professor, Que o no senhor fundo não acha- deveria ser o senhor não a acha raiz do perigoso esse julgamento. tipo de É argumento? isso que nós deveríamos estar discutindo. Roubou ou não roubou? Quer dizer, Recebeu até ou que não ponto, recebeu? professor, O senhor não acha o perigoso Código esse tipo de Processual Minuto, por favor, um de cada interfere vez, com a ideia atenção. de justiça? Quer dizer, tem havido críticas que têm se repetido, aí não fazendo relação com o processo Collor, mas de modo geral, né, de que o Código Processual brasileiro permite desvios demais, permite Igualzinho atalhos de demais, todos e os até dizem que os advogados, que isso haveria até uma dose de pressão corporativa. Não, nisso, imagina, isso é para os ridículo. advogados Todo- fazerem as causas renderem 10 anos. Imagina, É verdade. Mas todo bom advogado, professor, sabe, ou pelo menos deve saber, como empurrar com a barriga uma causa perdida. Quer dizer, é velha história, gente, não, ação de despejo aí é inevitável. Mas dá empurrando com a barriga, dá para Fica dilatar isso por tranquilo que 2 duram anos. 5 anos. Pronto. Pois é. Professor, Em todos isso é os um países do fato. mundo é assim. Isso Essas é inegável. reclamações que os senhores estão veiculando, porque são de todo mundo, são reclamações que todos os povos fazem em todos os lugares do mundo. Em todos os lugares do mundo, quer dizer, não, isso é normal. Veja, No Brasil não há o nenhuma dose a processo- mais do que no... O processo brasileiro não tem nada de diferente com relação ao processo de qualquer país europeu. Mesmo dos em termos Estados de Unidos. duração média. Inclusive em termos de duração. Não, Porque deixa- os você casos tem- que a gente professor, conhece, por favor, dois, por favor. três meses no máximo. Professor, o senhor não acha favor. perigoso esse tipo de argumento? De repente, parece que a nossa ilustre bancada jornalista está querendo a reedição do AI-5, que era Não, bem não, rápido. Não, não tem nada a ver com isso. Esteja bem, Não por tem favor. isso. Julgamento Não seu. tem nada a ver com Aliás, isso. tinha- Atenção, Não, minuto, não. silêncio, por favor. O telespectador Quando Luiz a causa Eduardo aqui de interessa, Amparo, aí a Zé Paulo de Andrade, justiça por tem que Obséquio. O telespectador Luiz Eduardo de Amparo pede, Pois é. por favor, que a ilustre bancada deixe o professor responder. Ótimo, então eu queria fazer uma Professor, um minuto. pergunta. Isso não tem nada a ver Eu queria com fazer a- só uma com observação. autoritarismo, Professor, ausência de direito de defesa. Eu queria só... É um excesso de Não, prescrição. Minutinho, por favor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que isso? Por favor. Perdeu o pique, por Obséquio. Eu queria voltar ao que todo mundo quer saber, que é o seguinte: entre esse processo, o senhor já explicou até chegar aos 2/3 da Câmara dos Deputados. A Constituição diz, no artigo que trata sobre o impeachment, que durante o julgamento, o presidente ficará afastado do cargo, ou seja, ele tem que sair da presidência até o máximo de 180 dias, quando então deverá ser completado o julgamento, se não estou Veja, enganado. não é durante o julgamento, é após a instauração do processo pelo Senado Federal. Pelo Senado. Quando começa o processo pelo Senado Federal? A partir da ideia de que a Câmara aprovou. Vou dar a opinião a que cheguei depois de estudar e depois de conversar com alguns juristas, colegas meus, com quem conversei. Está aí o desembargador Celidônio, o professor Michel Temer, o professor Bandeira de Mello, Adilson Dalari, conversei com o Zé Carlos Dias hoje, Arnaldo Malheiros Filho, para chegar a uma conclusão. Regis Fernandes de Oliveira, ilustre desembargador e coisa e tal. Vai haver a maior divergência a esse respeito. Alguns vão querer aplicar o regimento do Senado, alguns vão querer aplicar tal como está a Lei 1079, outros não querem saber de jeito nenhum da Lei 1079, vão alegar que ela está completamente perempta.
E eu não sei o que vai fazer. Explica o que é a Lei 1079. É a lei que define, uma lei de 1950 que define os crimes de responsabilidade e o processo. Mas no mesmo artigo que trata do impeachment, a Constituição não diz que os crimes de responsabilidade serão definidos em lei, em lei complementar, pois é, esta lei. A ser aprovada? Esta lei. Não, Como a que é? ser aprovada como? Em lei complementar não diz isso? Não, nem a lei complementar, nem a ser aprovada. Será definida em lei. Já está definida em lei. Está cumprida a Constituição. Vale a lei de 51. Vale, perfeito. 1950, perfeitamente. Então, nós estamos vivendo a maior parte E essa lei diz o temos quê? Que ele sai em que momento? Como? E essa lei diz o quê? Não, a lei não, é a Constituição que diz. A partir, veja, o presidente está suspenso. Ele está afastado das suas funções a partir da instauração do processo no Senado. Então, saber qual é este momento. Isso é gravíssimo. Vai ser... Aí Quando esse processo é instaurado no Senado. Exato. Aí é que o governo vai ter o Collor, vai ter que se defender como um doido. E saber quem pratica o ato que a gente pode dizer, isto é a instauração do processo. E daí, Então, a conclusão a que eu cheguei é o seguinte, terminado o processo na Câmara, decidido por 3/4, que vale a pena, que está dimitido. 2/3. O senhor defende os 3/4, mas o senhor fala nos 3/4 aí. 2/3. A Câmara, por 2/3, diz, está admitida a acusação, autorizamos o processo. O presidente da Câmara entrega ao presidente do Senado. O presidente do Senado protocola, ou com carimbo, ou com vista, ou com não sei o quê, e entrega ao presidente do Supremo, que é o presidente do processo. O presidente do Supremo, como juiz, como qualquer juiz, instaura o processo, fazendo o quê? Dando um despacho dizendo, cite-se o acusado. E um funcionário supõe que vai ser o da lei, que será um funcionário da Secretaria do Senado, vai ao presidente da República e diz, assine aqui sobre a citação. É uma ordem de despejo do Palácio do Planalto. E ele tem que assinar a citação e neste instante ele está afastado. Para concluir, professor. Um minutinho, por favor, para concluir o Pedro Para Delpica e depois concluir. o Tonico Ferreira. O presidente é julgado culpado e, portanto, passível do impeachment por maioria simples do Senado ou 2/3 também? Por enquanto não aconteceu nada, calma. Se ele chegar... E daí está afastado. Daí há toda uma instrução processual, onde é lógico, o Senado tem que constituir uma comissão de 1/4 de seus membros, 1/4 de seus membros, dá 20 senadores, com representação proporcional, e esta comissão é que vai instruir o processo sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então vai ouvir testemunhas, provas, etc., vai usar provas já existentes, emprestar prova, etc. Mas ampla defesa. Então, o acusado, por si ou por seus representantes, por seus advogados, irá arguir testemunhas, reexaminar provas, trazer novas provas, E aí é que também não tem prazo. Professor, a coisa pode ir, sei lá. O senhor acha que o presidente teve, nesse processo todo, até agora, pelo menos, oportunidade de defesa? Ele está dizendo que não teve. Mas ele, peraí, não teve, mas nem precisava ter, meu Deus do céu. Mas a defesa não ainda jurídica lá, assim, a defesa de se expor cada vez que vem uma acusação dele poder dizer, ele diz que não teve Olha, nenhuma ele oportunidade teve de toda a acolhida da imprensa para dizer o que quisesse. Ele tem o poder de convocar cadeia de televisão e usou diversas vezes. Aliás, cada vez que usou, se arrebentou mais ainda, mas usou à vontade. Tem todo acesso à imprensa. Se há um presidente que tem acesso à imprensa, é este. Não há nada que ele tenha dito, falado, ou feito, ou escrito, que a imprensa tenha se negado. Que eu não vejo nenhuma falta de defesa. Agora, processo mesmo ele vai ter agora. Pela primeira vez. Agora ele vai ter a ampla defesa dentro do processo. Porque fora do processo ele teve mais do que todos os criminosos da história do Brasil. Professor, enquanto tudo isso há de transcorrer, há um fato. O povo, pelo menos as multidões que foram à praça, já fizeram o julgamento do presidente. Esse tribunal espontâneo, de caras pintadas verde e amarelo, já condenou o presidente. Isso de um lado. Do outro lado, é conhecido, é sabidíssimo, que o povo acha o seguinte, que justiça só existe para os pobres, ou seja, só o pobre paga, o rico, o poderoso é impune. Como é que o senhor vê o país diante dessa tramitação toda? Como é que eu vejo o país? O senhor não teme que cada passo, e cada marcha e contramarcha, vá provocando uma exasperação, um clima de exasperação nacional? Bom, eu tenho medo de que aconteça, ou de que não aconteça nada. Se não acontece nada, a frustração popular vai ser imensa. Mas antes que venha ou não acontecer, mas até acontecer é um tempo muito demorado, com essas manobras todas que estão fora da compreensão e da vivência cotidiana da população brasileira. Ela só saberá, ele é poderoso, é impune. É interessante, né, professor? Porque Um minutinho, por favor, houve professor, outros responder. movimentos. José Paulo de Andrade, Houve provisório. outros O movimentos. professor vai responder e nós vamos ao intervalo. Nova República. José Paulo, por Nada favor, disso José Paulo de deixou Andrade. O povo, né, com o pé atrás com os políticos. José Paulo de Andrade, eu lhe peço encarecidamente, deixa o muita professor frustração. responder.
Muita frustração. Portanto, Professor, será por favor, novidade. responda a pergunta. É muito justo que o povo queira justiça. Aliás, que beleza que o povo queira justiça. Logo. Que bom que o povo tenha essa ansiedade. Que bom que o povo pressione. E que bom que o Congresso esteja sabendo, no presente momento, responder a isso. Eu não tenho dúvida que o Judiciário vai saber responder. O Supremo Tribunal Federal, espero positivamente dele uma belíssima resposta para a nacionalidade em função deste momento. Não tenho dúvidas a respeito. Como espero que o Procurador-Geral da República também cumpra o dever que ele tem de fazer as denúncias, não há denúncia, as denúncias consequentes aos inúmeros inquéritos que estão correndo na Polícia Federal. Honra seja feita ao ministro da Justiça, Célio Borja, que deu à Polícia Federal todas as condições de cumprir integralmente a sua função. Professor. E que tudo isso vai acontecer. E o Brasil vai ter o seu sarampo, a catapora, sei lá o quê, para ver se fica mais adulto. Todos nós, governantes e governados. Professor, antes de fazer a próxima pergunta ao professor, lembrar ao Renault José de Aquino, de Americana, que o professor já respondeu sobre a hipótese de renúncia do presidente e a sua possível impunidade posterior. E a Vera Lúcia Prado, por favor, Zé Paulo de Andrade e a ilustre bancada aqui de São Paulo, pede, por favor, deixe o entrevistado responder as suas perguntas. Professor, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte. Durante os depoimentos da CPI, alguns empresários compareceram e disseram, franca e objetivamente, que deram dinheiro ao senhor PC Farias. E saíram como heróis nacionais porque incriminaram o senhor PC Faria. Agora, esses empresários, eles não estão sujeitos às chamadas penas da lei por terem confessado que pagaram propina a empresas do senhor PC Farias? Estão sujeitos às penas da lei, não por terem confessado, mas por terem pago. Por terem pago propina. Por terem pago e confessado, lógico. Aí é um problema terrível, né? É o Paulo César Faria poder dizer, eu não sou funcionário público, e o que deu dinheiro, ele dizer, eu não dei dinheiro para um funcionário público, eu dei dinheiro para um particular. Mas é que enquanto não se estabelecer a outra conexão, o outro elo da cadeia, o que o PC fez com o dinheiro, fica... Quer dizer, se alguém viesse lhe propor que processasse um desses empresários, o senhor daria que resposta? Não sou do Ministério Público, de maneira que eu não processo. Essa seria... Então, o senhor analisando como jurista, por favor. Eu sou incompetente. Eu diria que é preciso fazer a prova do fato, a prova da intencionalidade de todas as partes envolvidas, a prova da destinação do dinheiro. Daí estaria perfeitamente... Mas a prova capital, no caso, é que a Votorantim deu dinheiro para o seu PC Farias para obter benefícios de políticas governamentais, de poder auferir vantagens junto ao governo. O empresário da Votorantim disse que fazia isso porque ele era uma pessoa influente no governo. Exatamente. Olha, eu, sem ter examinado o processo, eu acho que seria uma imprudência para mim está opinando, está julgando. Eu não sou juiz. E um juiz, quando julga, já ouviu todas as partes, já viu todos os argumentos, as provas. Mas etc. apenas essa admissão, essa confissão, aí sim, eu diria, como o Skostegui, que a mera confissão é incriminatória. O senhor Antônio Hermínio de Moraes disse à CPI, eu dei dinheiro para o senhor PC Farias, porque o senhor PC Farias tem influência no governo, me disse que tem influência no governo. É o que pergunta também o Jomir Alves, aqui de São Paulo. Se esses empresários também não devem ser punidos. Agora, no caso foi estabelecido um elo, sim. Corresponderam essas liberações de recursos para o empresário a obras que esses empreiteiros e empresários de construção conseguiram no governo. Há uma maneira de provar isso, que a época foi a mesma. Há uma maneira de provar. Mas isso não quer dizer que eu esteja investido no cargo de juiz e que eu tenha todos os dados nas mãos para poder julgar. Professor, eu posso mas em tese, professor, é cabível. Em tese já respondi que sim, não há a menor dúvida. A gente acha que pode até lembrar que existe na Polícia Federal um inquérito apurando exatamente isso. Quer dizer, não se pode dizer que os empresários já estão impunes, porque existe um inquérito, eles estão sendo ouvidos no inquérito. Eu acho que isso não vai ficar parado, não. Quer dizer, que é claro que agora as atenções estão voltadas para o impeachment. Exato. Mas eu acho que a participação dos empresários em todo esse caso vai seguir. E se a Polícia Federal mantiver, a meu ver, a sua independência, vai chegar alguma coisa. É o que pergunto aqui, professor, a Luzia Helena Amato Dias, de São Paulo, e o Roberto Baralli, também de São Paulo. Quer dizer, hoje o foco está em cima do presidente da República, impeachment, etc. E eles perguntam, e o senhor PC Farias, o que vai acontecer com ele? E a senhora Rosane Collor, professor, que foi condenada a ressarcir o horário com uma montanha de dinheiro. Me parece Como é que fica o presidente da República, cuja mulher está condenada? Eu quero só acrescentar essa pergunta, professor. É uma certa confusão que se faz. Você acha que
esse julgamento de impeachment agora vai ser o julgamento geral de todos os criminosos da sociedade. Não é bem verdade? Quer dizer, se for o caso de enquadrar Antônio Hermílio, se for o caso de enquadrar quem for depois, eu acho que a Polícia Federal, como disse o colega, isso vai acontecer. Quer dizer, o que se discute agora é especificamente o que é a grande expectativa da sociedade com relação ao impeachment. Eu não concordo com o colega Zé Paulo quando ele diz que é uma balela esse movimento. Eu acho que esse movimento é muito sério, que está mobilizando a sociedade e não começou por manipulação dos partidos. Tanto é que os partidos não conseguiram mobilizar a sociedade nos movimentos, como tentaram, antes de uma apuração da CPI. Apenas quando a sociedade começou a perceber que havia consistência no trabalho da CPI, é que ajudado pelo desafio do Collor... E pela imprensa. Eu acho que a imprensa foi decisiva. Muito bem. Agora, mas a pergunta técnica... O Congresso faz coisas formidáveis. Quando a imprensa não dá bola, aquilo morre e desaparece. Professor, mas o que eu pergunto é o seguinte, dentro dessa ansiedade que existe com relação ao timing da coisa, né, voltando à minha pergunta anterior, a primeira pergunta, quer dizer, eu acho que a grande ansiedade é que tempo vai demorar isso? Porque a grande preocupação é como vai aguentar a economia. Desculpe, Mauro Chaves. Então, Mauro Chaves, por favor, o senhor faz a sua pergunta. Faço. Eu gostaria de um esclarecimento antes ao telespectador sobre o senhor PC Farias. Por favor, professor. O que deve acontecer com o senhor PC Farias? Os inquéritos em que ele está envolvido, veja, estão em andamento, sendo que o principal, que foi a Comissão Parlamentar de Inquérito, já está sendo entregue ao Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, se ficar satisfeito com os elementos que tem lá, toma as providências criminais de denúncia, já não perante o Supremo, será um juiz ordinário, um juiz comum, e os inquéritos policiais também chegarão a esse resultado. Ou seja, essas investigações por si podem chegar à punição dessas pessoas, sem que criou-se intervenção de ninguém por fora. Criou-se o clima de que precisava esperar acabar a CPI para ver a denúncia do presidente na coisa. Não é exato. Não há relação entre uma coisa e outra necessária. Não há relação necessária. Em segundo lugar, todos os crimes que acontecem no país, tendo qualquer autoridade policial ou Ministério Público conhecimento, já inicia o processo pela denúncia se houver elementos suficientes. De maneira que... Mas a pergunta técnica que eu ia fazer é o seguinte, no processo de impeachment propriamente, né, passando para o Senado, a condição de numa defesa de interferência do governo recorrer ao Supremo aí no meio? Porque o presidente do Supremo vai estar presidindo o inquérito, tá certo? Então, isso já é suficiente. Presidindo o processo. O processo, muito bem. A possibilidade de embargos ou de medidas judiciais que interrompam, que possam aumentar isso? Só se for cerceado o direito de defesa. Só nessa hipótese. E eu não acredito que seja. Uma mandado de segurança, por exemplo. Só se for cerceado o direito de defesa. E eu não acredito que o presidente do Supremo Tribunal Federal, presidindo o processo, vá cercear o direito de defesa. Não acredito, inclusive porque o atual presidente do Supremo, ministro Sidney Sanches, é juiz de carreira, um homem que a vida inteira presidiu a processos. E lá no Supremo preside o próprio Supremo Tribunal Federal. Não acredito. Mas se isso acontecer... Não haveria outra interferência do judiciário no Nenhuma. Senado? Isto ficou claríssimo no julgamento que o Supremo fez de um pedido de impeachment contra o Sarney, e que não teve curso por decisão do presidente da Câmara dos Deputados em 89, exato. E o Supremo Tribunal Federal, examinando as premissas do caso, deixou claríssimo. Esse é um processo que começa, se desenrola e termina no âmbito do Congresso Nacional, que para isso tem jurisdição, uma jurisdição especial. E o Supremo, que tem outra jurisdição, não interfere na jurisdição do Congresso. É soberano o Congresso para tomar essa decisão. Professor, e essa decisão é política. Professor, eu gostaria de voltar à questão da Rosane. O senhor raciocina em cima de argumentos lógicos, que várias vezes o senhor desagou na seguinte afirmação, que nós estamos no regime da representação e que quem manda é a maioria. Né? Exato. A democracia é assim, né? Agora, a democracia brasileira é assim, professor? Porque na democracia brasileira existe um vício de raiz muito grave. Quer dizer, nós não temos aquela conquista básica de todas as democracias, que é o conceito de um homem, um voto. Tá certo? Quer dizer, um eleitor do Acre vale, acho que 18 ou 20 vezes um eleitor de São Paulo. De Rondônia, 45. De Rondônia vale 45 vezes. Né? E assim, o Norte e o Nordeste todos têm uma representação muito maior do que o Sul e o Sudeste, e isso não é proporcional à população. Então, a gente chega à conclusão que essa maioria do Congresso não representa exatamente o que acontece no país. Né? Essa está entre as preocupações do senhor com o depois? Está entre as minhas preocupações, e grande preocupação pelo seguinte, porque pode ser aperfeiçoada a democracia
desde que haja condições, não jurídicas, mas políticas, sociológicas, e essa medida que foi adotada pelo presidente Geisel num gesto ditatorial, que foi um ato institucional que ele praticou. Que passou a história Geisel, como casuísmo, né? Exatamente, em que o Geisel supervalorizou a representação dos estados do Norte e do Nordeste, inclusive criando estados totalmente inviáveis, só para aumentar o poder do governo no Congresso, no Senado e também na Câmara dos Deputados. Esta é uma medida irreversível, porque voltamos a adotar uma plenitude de processo democrático. Nessa plenitude do processo democrático é o Congresso que teria que reverter. E a maioria do Congresso é exatamente constituída pelas pessoas que se beneficiaram desse casuísmo. E então, realmente, isso torna muito difícil a saída do problema. Agora, eu só vejo uma, não vou dizer aqui qual é, e que não é jurídica. Por que não? Por que não vai dizer qual é, Qual é, professor? senhor V? Qual é? Ainda que não Agora seja que ficou jurídica. Porque Ainda que não seja jurídica. Porque não é o Nós estamos tema no tribunal, nosso. por favor, o senhor professor. é candidato a alguma coisa? não sou. A defesa de alguns dos senhor é um empresários provavelmente parlamentarista. envolvidos, por exemplo, professor, o senhor pode... Queria que o senhor falasse, aproveitar, falar um pouquinho do papel dos advogados nesse caso. O senhor falou que é preciso que se prove um nexo entre o presidente Collor e o PC Farias para que se depois possa tentar punir os empresários, tá certo? Não entre o Collor e o PC Farias. Entre o dinheiro que o empresário deu para o PC Farias e alguma coisa que o PC Farias andou obtendo Algum trambique no governo. Perfeito. Basta isso. Alguns dos advogados que subscrevem esse pedido de impeachment aí, que ajudaram a redação desse pedido de impeachment, são advogados de empresários que estão direto ou indiretamente ligados ao caso. Como é que o senhor vê a participação desses advogados? Estão cumprindo o seu dever de defender determinadas pessoas na sua atividade profissional. Estão cumprindo o seu dever de trabalhar pelo benefício das instituições quando ajudam a elaborar tecnicamente uma peça tão importante para o funcionamento das Agora, instituições. professor, peraí, o Manuel gente, Henrique nós Reis, estamos aqui de mais São Paulo, me interessados pergunta, não o empreender senhor, Antônio como Henrique, advogado, tem um seria voto. capaz de advogar em Quer ter favor um do voto presidente com Collor? peso. Se eu seria capaz? Ele tem uma saída. Essa pergunta é moral. Se eu moralmente estaria Manuel Henrique disposto. Reis, aqui de São Paulo, me Nós nos pergunta isso. consideraria impedido moralmente. Coisa que os Não, advogados veja. às vezes fazem, né? Há impedimento moral para o advogado, mas veja, todo mundo tem direito à defesa. Mas o senhor? O pior criminoso tem direito à defesa. Vamos deixar claro, é preciso que o povo saiba que nós não tenhamos preconceito a esse respeito. É preciso que o povo saiba que o advogado não faz justiça, quem faz justiça é o juiz. O advogado defende uma parte. Do outro lado tem outro advogado da sociedade, que é o promotor público, defende a outra parte. Cada um puxa o máximo para o seu lado, exatamente para o juiz ter todos os dados de um lado, todos os dados do outro, todos os argumentos de um lado, todos os argumentos do outro, e fazer justiça. Então, o advogado e o promotor, cada um exagerando do seu lado, contribuem para que o juiz possa fazer justiça. Porque o juiz não poderá fazer justiça se só um dos lados tiver a liberdade. Mas aí se de viesse para argumentação o senhor Manuel Henrique Reis e dissesse aqui, professor, sobrou um dinheirinho daquela ouro do Montevidéu, então isso aqui, o senhor não quer defender o presidente Fernando Collor? Eu, pessoalmente, não quero, não desejo de jeito nenhum, porque, inclusive, quero estar tranquilo na minha vida, etc. Mas não censuro ao advogado que o defender. Pelo contrário, ele tem direito de defesa. Os piores criminosos têm direito de defesa. Por que que entre os piores um deles não vai ter? Não vejo. Mas o problema é negar motivo. autoria, professor, não é defender, porque você pode defender e dizer, olha, a pena não deve ser tão grave, porque não foi assim. Agora, muitos advogados negam a autoria. Diz assim, não, o seu PC não fez nada, absolutamente nada. Mas é muito professor que numa natural. aula de ética profissional, defendendo o PC Farias, de quem é advogado, diz, não, porque a cidadania do advogado, etc., quer dizer, defendendo o PC Farias profissionalmente e dizendo que ele não fez nada, absolutamente, etc. Quer dizer, Porque isso incumbe não ao fere a ética. promotor, é que incumbe provar que o sujeito fez alguma coisa e não o advogado. Não, mas Ora, uma coisa é Minutinho, legal, por favor. O presidente da OAB aqui num recente programa aqui no Roda Viva, Marcelo Semana Lavenere. passada. semana passada, perguntado sobre se ele já havia defendido alguma pessoa que ele sabia culpado, e ele disse que nunca defendeu. Então eu faço a pergunta para o senhor: o senhor já defendeu alguma pessoa que o senhor sabia que era culpada, mas o senhor foi defender a Eu pessoa? eu advogo pouco e não advogo na área criminal. Ou então como o senhor analisa esse caso, essa situação? É um dever do O advogado. advogado sabe que a pessoa é culpada. É um dever do advogado defender o sujeito, porque o advogado não faz justiça, quem faz justiça é o juiz. O advogado colabora com a justiça fazendo um dos lados Mas da a pergunta coisa. é outra, O professor, é promotor... negar a autoria. A pergunta é a seguinte, negar a autoria. Um exemplo. Mas dá licença, o argumento que o advogado usa é problema dele, advogado. E o problema de saber se a autoria é verdadeira ou não, se o que o advogado está dizendo é verdadeiro ou não, é o problema do juiz.
É um problema do promotor de dizer, não, senhor, vou provar a autoria. Mesmo Agora, que tenha o processado. advogado não tem nem que admitir as provas do lado contrário e nem que admitir os argumentos do lado Mesmo contrário. com a Pelo confissão. contrário, o advogado tem que adversar as provas e os argumentos. E o juiz é que vai fazer Mesmo com a justiça. confissão. Como? Mesmo com a confissão. Mesmo com a confissão Do réu? do réu. O advogado tem que estar entendido com o seu cliente, suponho eu. Suponho. Quer dizer, o réu confessa Professor. que matou e ele diz que não. Ele vai procurar atenuantes. Confessa Agora, outra história, veja Machado, só. por favor. Professor Luiz Reis Geraldo tem uma Ataliba, estão querendo acabar até com o direito de defesa das pessoas aqui nessa mesa. Mais uma vez, eu Zé Boros, volto por ao favor. assunto do AI-5, então ela melhora até. Zé Boros, você tem uma pergunta, por Ô, favor, Zé consegue? Boros? Não, eu gostaria de fazer uma pergunta e deixar meu qualquer minutinho, por contra favor. essa alegação genérica. Aqui ninguém tem minutinho, sentimentos por favor. antidemocráticos. Professor, eu queria voltar ao Reis caso tem uma pergunta. da dona Rosane Collor. A velha citação... Por favor, Não, posso pedir um favor? Eu não sou juiz, eu não tenho processo na mão, o senhor me pede que fale Não. de pessoas. Mas Eu não deixa eu tenho terminar minha direito. pergunta. O senhor tem poder direito de terminar. perguntar, mas eu não tenho direito Não, de me tudo pronunciar bem. sobre seres humanos. Mas eu não quero que o senhor se pronuncie sobre Dona Rosane, é aí que está. Então não fale dela, conte numa hipótese. Os romanos diziam que a mulher de César não só deve ser honesta, como deve parecer honesta. Ponto número 1. Ponto número 2. Vamos imaginar que o presidente Fernando Collor de Mello fosse tão imaculado como a Madre Teresa de Calcutá. 3. A senhora deste imaculado presidente, cuja honorabilidade é intocável, foi condenada pela justiça a ressarcir dinheiro ao erário por ter usado indevidamente recursos na promoção da festinha de aniversário de sua secretária e de sua amiga. Nesse caso, um cidadão, o senhor acharia cabível que apenas com isso um cidadão brasileiro tentasse fazer um pedido de impeachment no presidente pelo fato da mulher dele ter feito o que fez? Com isso, está objetivamente atacada a honorabilidade e o decoro do cargo de presidente da República. Um cidadão pode fazer essa alegação. O senhor acha válido isso? Não sei se é válido. O cidadão pode fazer essa tudo alegação. bem, eu lhe pergunto, o então- juiz do caso é que verá se isto atinge ou não O senhor acha que isso atinge ou não? a honorabilidade do Sim. cargo. de Ainda que presidente. não houvesse nada mais contra o presidente Fernando Olha, Collor de Mello. Deixa eu lhe dizer uma O coisa. presidente da República, cuja esposa é condenado justiça a devolver dinheiro do erário? O senhor quer ver o que eu há poucos dias disse num programa de televisão? O impeachment tem por finalidade afastar uma pessoa que se tornou incompatível com o cargo, pelo seu comportamento, pela sua subjetividade, pelas decisões que adotou ou pela forma pela qual vem exercendo aquele cargo. Então a sociedade, pela sua maioria, diz, ó, não queremos mais saber desse sujeito. É o ostracismo. Então, tiramos esse sujeito do cargo. Isto quer dizer impeachment. Quais são as razões pelas quais se pode decidir isso e essa decisão é política? Veja bem, a presidência da República como instituição é tão importante no jogo das nossas instituições que se deu ao presidente da República uma série de prerrogativas e poderes. Para quê? Para armá-lo numa luta internacional contra o capitalismo internacional, contra os poderes internacionais, militares, econômicos e de outra natureza que há pelo mundo afora querendo prejudicar o Brasil, como a história da humanidade ensina que todos os países querem prejudicar, todos os países tiram proveito. Este sujeito, o presidente da República, tem que ser armado também internamente para se defender das pressões e das forças que existem dentro do país. As forças econômicas, as forças de imprensa, de opinião pública exageradas, as forças militares, as forças sindicais, as forças dos banqueiros, dos empresários, etc, etc. Ele tem que defender o país contra isso tudo. Ele tem que ter uma linha e dizer, eu sigo esta linha a despeito de todas estas pressões. Então ele tem que ser armado para vencer estas pressões e fazer com que o interesse da coletividade predomine, prevaleça sobre todas essas forças. No instante em que nós temos um presidente que tem que ceder aos pedidos dos militares porque tem que agradar, tem que ceder a certos partidos políticos, tem que ceder a certos governadores, tem que ceder a certos sindicatos, tem que ceder a certas forças que existem na mídia, tem que ceder aos banqueiros internacionais, tem que ceder ao interesse de empresas internacionais que querem patente, isso, aquilo, aquilo outro, tem que ceder de todo lado para todo mundo. Este homem não tem mais condições de exercer aquela magistratura, não tem mais. Então nem precisa, a meu ver, grandes provas ou relação de causa e efeito entre isto e aquele fato, entre CPI e qualquer outra coisa para tirar esse homem. Já é caso de impeachment, no instante em que a sociedade chega à conclusão, como chegou a nossa, e o Congresso tem que refletir isso, de que esta pessoa não tem mais condições de exercer esta função. E por que não tem? Porque mesmo dotado de todas essas condições objetivas para enfrentar desassombradamente todas essas forças e desassombradamente tomar as atitudes que defendem o país e promovem o interesse nacional, esse sujeito perdeu estas condições. Então, esta dotação toda é inútil,
por causa da subjetividade dele. Para mim, basta isto para justificar o impeachment. Professor, independentemente do que o senhor acabou de chamar de esse sujeito, o senhor é presidencialista ou parlamentarista? Eu sou a favor do regime parlamentar. Se isso tivesse acontecido não com o presidente Collor, mas com o primeiro-ministro, a solução seria muito mais fluente, muito mais rápida. Não é um breve contra a corrupção. A corrupção existe, mas é mais fácil resolver o problema. Muito mais fácil. E como é que resolve aquele problema da maioria falsificada? Brasil, tirarem o valor de 35 milhões de votos. Meia dúzia de passeatas tira o presidente. Os 35 milhões não o sustentam. As uma eleição direta, perdão, para legitimar 2 anos e meio depois. o presidente. Eu acredito, como o senhor manifestou há pouco, na instituição parlamentar como instituição representativa, embora ela possa ser e deva ser melhorada, o que vai ser difícil, mas pode ser melhorada e deva ser melhorada, esse é o nosso anseio. Se eu acredito na instituição parlamentar, eu tenho que acreditar que ela é efetivamente representativa, como postula o princípio republicano, que é o princípio básico de todas as instituições. E o princípio republicano diz que a maioria é que deve ditar essas decisões. O Congresso não estará interpretando, se decretar impeachment, só as passeatas. Estará interpretando muito mais do que isso. Estará vendo aquilo que está atrás, ao lado e por baixo de toda essa movimentação, que esta é a onda aparente. Sim, mas aí eu por volto ao baixo que eu disso há uma disse. consciência nacional. E não estaria se o presidente tivesse maioria parlamentar. Se o presidente tivesse maioria parlamentar, Não estaríamos não vivendo essa aconteceriam situação. essas coisas. Com todos os PCs Zé que Paulo, esse já presidente de resolvemos essa maioria questão no primeiro parlamentar bloco. Quem tem a maioria ganha, por É isso? favor. Sabino, a sua pergunta. Professor, desde o começo aqui nós estamos falando de uma palavra impeachment, uma palavra que está em todos os lugares. Essa é uma TV, chamada TV Cultura. Eu queria pedir para que o senhor nos explicasse um pouquinho essa questão da palavra. Aliás, um assunto que a gente discutiu aqui fora do ar. O que significa impeachment? Até onde a gente pode entender a palavra impeachment para que as pessoas utilizem de maneira correta no dia a dia e nós, jornalistas, utilizemos também. O professor Fábio Conder Comparato não permite a tradução simples e pura da palavra impeachment por impedimento. Queria que o senhor falasse o que o senhor pensa sobre isso. Aliás, professor, o Vicente Bianchi, aqui de São Paulo, também faz essa pergunta. Ele, inclusive, reclama, dizendo que não estamos discutindo o impeachment do presidente dos Estados Unidos, mas sim do Brasil. Por que não usar a palavra adequada, segundo ele, que seria impedimento? Ótima pergunta dele, porque completa a sua. Muito bem. A palavra impedimento é muito ampla e abrange uma série de situações previstas na Constituição e que não são punição. Se o presidente ficar doente, ele está impedido. Se ele sair numa viagem para o exterior, está impedido. Se ele tirar férias, que é meio despropositado, mas vamos dizer que ele teve uma estafa muito cansado, tirou férias, então está impedido. Se morrer, está impedido. Então veja que a palavra impedido é uma palavra tão ampla, o impedimento é uma palavra tão ampla que não vai dizer nada. Então, como nós não temos uma palavra para dizer desta punição política que as instituições adotam para o presidente da República, para o vice-presidente, para ministros de Estado e para juízes do Supremo Tribunal Federal, então a palavra punitiva para designar esta punição é impeachment, que veio do direito inglês, que passou para o direito americano e que é adotada no nosso direito. É por essa razão, é por falta de outra palavra. Se alguém sugerir uma outra palavra técnica para isso, evidente. Destituição não seria uma boa alternativa, professor? Destituição punitiva seria uma excelente destituição punitiva política, porque são três conotações para darem Melhor não mexer, senão nós vamos voltar aos quadros constitucionais vigentes. Jorge Caldeira, por favor, tem uma pergunta, professor. É o seguinte, o senhor descreveu há pouco, vamos dizer, substanciosamente, um quadro de um presidente que não pode presidir, que não tem condições de exercer o cargo, e uma sociedade que não tem como resolver o problema. Livrar-se dele. Veja, não é um problema de livrar-se do presidente, mas resolver o problema institucional de ter alguém que não tem capacidade de governo. Né? Então, o que eu estava falando, acho que não era tanto o problema de Eu acho isso desde que ele tomou posse. Tem gente que só acha agora, tudo bem. Bom, o telespectador João Francisco Cies pergunta isso. Não há maneira de se livrar mais rápido. Agora, o problema é o seguinte, aí se não há um problema institucional de que o país não tem mecanismos para, não sei se o termo é se livrar, mas para evitar essa situação que o senhor... Para ficar livre, se livrar é ficar livre, é isso que impeachment... Veja, agora, quer dizer, há a possibilidade de surgir uma crise no país por falta de mecanismos para resolver o problema de um presidente que não tem mais nenhuma espécie de autoridade, como o senhor descreveu. O mecanismo é esse, veja.
que é o mecanismo praticamente adotado em todos os países do Mas mundo. cujos prazos, pelo que o senhor descreveu, são Inviáveis com uma situação o de senhor, autoridade. o senhor e todos nós temos que aceitar, por mais que nos doa, de que existe um direito de defesa, que é um direito de todo mundo, e que nós não podemos negar ao presidente da República. E o direito de defesa... Longe de mim estar propondo alguma coisa como o presidente não se defender. Então, não tem para nada se a ver com o direito de defender, defesa. se fazem 10 acusações, envolvendo milhares de fatos, milhares de testemunhas, documentos, é lógico que demora para examinar cada testemunha conscienciosamente, cada documento, cada coisa. Ele tem o direito de tentar provar o contrário. Se ele não chamar nenhum amigo dele para defendê-lo, até é capaz de conseguir alguma coisa. Vamos distinguir duas coisas, porque acho que tem uma similaritude entre o que o senhor falou no começo, de que o processo é político, que é diferente de um processo criminal. Quer dizer, então eu acho que a gente precisa tentar esclarecer um pouco o que é uma defesa num tribunal político, quais são os limites. Porque a gente está raciocinando aqui o tempo todo que o processo de afastamento do presidente é igual a um processo judicial comum. E não é, exato. Tem razão. Não é. E isso a gente precisa ter clara essa diferença. Aqui não é, não se trata de um processo, para começar, porque o crime não é igual a um crime comum. O senhor mesmo disse no começo, tem uma dose de subjetividade que cria uma idiosincrasia entre o cargo e as funções do cargo. Portanto, a natureza da defesa é política. A natureza da também. defesa é política. Isso é o ponto que eu queria chegar. Quer dizer, eu não acho que é um problema de cercear a defesa, porque eu acho que tem um raciocínio que está sendo feito por similaritude que não é correto. Veja. De que o processo é igual ao processo jurídico comum. Veja que ontem, quando se anunciou... Só fazer uma pergunta objetiva. Se o Congresso resolver adotar mecanismos para a defesa, que abreviem prazos, etc. e tal, provavelmente a coisa que vão dizer é estão cerceando a defesa. Isso. Mas, na verdade, em se tratando de uma coisa política, de uma acusação política, por um crime de natureza política, ao que parece o Congresso tem também essa prerrogativa política de limitar a defesa política. Não, limitar a defesa não pode. O que pode é dizer o seguinte, nós não precisamos fazer prova. Esta comissão, por exemplo, do Senado, de 1/4 dos senadores que vai fazer o processo, instruir o processo, pode dizer, nós não precisamos de prova, tudo que está aqui, que veio da CPI já serve. E pronto, então o senhor defenda-se diante disso. Daí o sujeito... Não, mas você não acha que a defesa política, o Congresso já também fez, pode já dizer, vem a fazendo? defesa vai ser política, no sentido seguinte, os prazos ou os pontos a serem defendidos são esses, e regular prazos, já que não se trata, eu quero repetir, não se trata de um processo semelhante aos da justiça comum, mas um Olha, processo desde que especial. haja ampla defesa, ou seja, que ele não diga, olha, me impediram de falar, ou de trazer uma testemunha, de trazer um documento, ou de fazer uma diligência, desde que ele não possa dizer isso, o que for decidido pelo Senado é soberanamente decidido. Isso não quer, então, quer dizer, vai depender de maioria. Agora, a coisa importante saber é que isso, se houver maioria no Congresso, quer dizer, eles podem, dada essa limitação, estabelecer prazos outros que não são os da Justiça Comum, nem têm recursos e coisas semelhantes aos da Justiça Comum. Os prazos estão, de modo geral, estão na Lei 1079. Agora, essa dilação probatória, a instrução do processo no Senado, é que não se botou prazo, exatamente porque ali comporta este processo uma acusação ou 10 acusações. Mas, professor, me permita, o senhor não acha que o presidente Collor, a julgar pelo seu desempenho, pela sua conduta até agora, muito improvavelmente irá apresentar provas, trazer testemunhas, mas fazer uma defesa política, que é a que ele já vem fazendo, o que está em jogo, ele diz, ele reitera, é uma conspiração, é a turma do terceiro turno, é o sindicato do golpe. Me parece que será esse o caminho dele. Será a informação sempre é bem-vinda para o jornalista. É uma informação, eu saí da redação e vim para cá, ele estava começando uma reunião do PFL, né, onde o Marco Maciel, que é o líder do governo, já abandonou a liderança da bancada do governo, né, e o PFL está começando a desmanchar. Eu acho que quando o professor se refere ao lado político do processo, ele quer dizer que talvez seja mais fácil que ele caia por ilações políticas do que por um processo judicial. Né? Talvez seja por aí. Né? Quer dizer, o processo judicial não vai depender de nada. Se sair o PFL, vai sobrar lá o garçom, o porteiro, o ascensorista, talvez esse também vai embora. Da vida aí. Dizer, então, eu acho que a gente insistir demais nesse ponto talvez torne o debate menos interessante. O professor manifestou desde o primeiro minuto uma preocupação com o depois. Né? Uma das preocupações que o senhor já reconheceu que tem é essa da distorção do sistema que o sistema eleitoral provoca. Quais seriam as outras mudanças estruturais que o senhor apontaria como muito importantes
para reduzir, vamos dizer assim, o ambiente propício demais à corrupção que existe no organismo do Estado brasileiro? Além de tentar chegar no um homem, um voto, também no plano do Congresso, porque hoje só prevalece esse princípio, que é o mais absolutamente democrático, para a eleição de presidente da República. Cada cidadão tem um voto e aí há igualdade nacional. Na representação no Congresso, com as deturpações que o general Geisel introduziu, com o apoio do senhor Marco Maciel e com o apoio de todo este pessoal do PFL e do PDS, esta terrível deformação que foi introduzida, que é impossível de ser revertida, porque só seria revertida por decisão do Congresso. E a maioria do Congresso é exatamente composta dos que se beneficiam disso. Além desta luta... O senhor disse que conhece uma saída e não quer revelar, eu acho antipatriota. Não é revelar, é uma tese que, se não for exposta com muita calma, dá mais a mais interpretação, eu não quero fazer. É a única saída pacífica que nós teríamos para esse caso. Pacífica, né? Já é um esclarecimento. Já é uma boa coisa. Agora, se se adotar o voto distrital misto, ter-se-á caminhado bravamente no sentido de superar uma série de dificuldades. Vamos falar aqui como exemplo no Fábio Comparato, que é um homem que todo mundo respeita, é um mal-humorado, mas é um homem idealista, é um homem de grande visão, é um homem reto, firme. Fábio Comparato jamais vai ser eleito qualquer coisa na vida. Ao passo que, num voto distrital misto, ele teria a chance de ir para a lista de um partido. E tantas outras pessoas que nós conhecemos, que são capazes, dotadas de espírito público, desprendidas, sem nenhuma ambição senão servir, como é o caso dele, e estas pessoas perfeitamente na lista do partido seriam eleitas. Você imagina que o judiciário pode ter ao fim de todo esse processo? Como é? Que ganho que o senhor imagina que o judiciário do Brasil pode ter ao fim de todo esse processo? Porque o Congresso já teve um grande ganho com a CPI, que foi retomar-se enquanto poder e chegar às vias de fato em 2 meses de trabalho, é uma coisa que é rara no Brasil, independente do resultado que isso vai dar. O judiciário pode passar por algo semelhante? Eu queria pegar uma carona nessa pergunta. E como que faria isso? Eu acho que todas as instituições saem agradecidas, o povo e as instituições. E o que o judiciário precisaria fazer para ter esse ganho? Eu acho que vai fazer. O judiciário vai ter um comportamento exemplar. Eu acho, a minha expectativa, muito positiva e muito bem fundada com relação ao que o Supremo Tribunal Federal vai fazer agora, é uma expectativa que nos engrandece. Acho que vai fazer o Brasil se ombrear com os países civilizados neste momento. Isto é, vai pôr o PC na cadeia, é isso que o povo está esperando. Não é só PC. E o meu medo é de que a gente se concentre no Collor, no PC e tal, e esqueça tantas outras coisas. Nesse ponto, o Brizola tem muita razão. O pessoal está fechando os olhos para coisas gravíssimas que acontecem nesse país. Todo este processo a que fez referência o doutor Fernão, o jornalista Fernão, todo este processo nacional, é um processo que tem raízes culturais, está comprometido este país culturalmente. Nós temos uma televisão imbecilizante, uma fábrica de idiotices, que é para tornar o povo absolutamente alheio a tudo, para tornar o povo imbecil, idiota, incapaz de se defender de qualquer coisa. Qualquer vendedor de qualquer coisa faz o povo engolir qualquer coisa. Nós precisamos democratizar a televisão, adotar o sistema alemão. Televisão na Alemanha é dado para universidades e para partido político. Então, só quer vender pneu ou Coca-Cola, dê dinheiro para o universitário, partido político, que vai sair o anúncio no jornal, na televisão, porque a televisão é ou de uma universidade ou de um partido político. Então, o que acontece? O pluralismo natural das universidades e o pluralismo da existência de muitos partidos políticos fará com que a televisão se democratize. Então, a elevação do nível é total. A TV Cultura vai sofrer a concorrência de outras televisões, porque outras televisões terão que levar ao povo. Professor, muitas minuto, por favor. Existe televisão comercial e se mantém muito bem. Estados Unidos, democracias europeias. Quer dizer, você não pode... Nos Estados Unidos é proibido a televisão comercial. Quando se fala na ABC, NBC e CBS, se esquece de que elas não podem funcionar em cadeia mais do que 3 horas por dia. Que são obrigadas a ter estações regionais, música regional, teatro regional, artista regional, locutor regional, jornalista regional, que é para suscitar daquela variedade toda a riqueza cultural do país. Professor, mas a televisão foi o veículo de divulgação da CPI, ué. O povo se politizou agora, está sabendo de tudo que aconteceu pelo trabalho da televisão, do rádio, dos órgãos de divulgação eletrônica. Em primeiro lugar da imprensa e depois dos outros meios. Por quê? Porque eu estou falando em termos numéricos. Eu tenho estado em alguns lugares do Brasil e, infelizmente, na maioria deles só há uma televisão, o senhor sabe disso. Não é só porque essa televisão é poderosa, é porque ela dispôs anos e anos de meios de o governo financiar os seus retransmissores. Houve casos inúmeros, e que parece, espero que agora sejam comprovados, de um sujeito que vai pedir
a televisão e dizem assim, primeiro o senhor me traz um contrato com a cadeia tal, depois eu lhe dou o canal. Antes não, que é para o sujeito já sair transmitindo aquela televisão que domina o país. Esta é a realidade brasileira. Ou nós enfrentamos isto de cara a cara, ou nós nunca vamos resolver problema nenhum. Porque Agora, o problema professor, político não seria mais na fácil cadeia, e né? mais seguro regulamentar a televisão do que entregar ela para partidos políticos? Veja, vai ter uma do PT, mas vai ter uma do PDS, vai ter uma do PDT. Eu não mas gosto vai de ter nenhum, hein? Eu não gosto de nenhum. Não importa, é o pluralismo. Seria mais seguro com cada a vez, polícia por favor, tomando conta de O que todos importa é o esses. pluralismo, esse é o que importa. Peraí, Mas aí voltamos será ao PC. Vamos ter O partidos PC vai políticos pra cadeia, o na PC programação não vai. local da televisão? O senhor assistiu Anos Rebeldes, professor? Um minutinho, por favor. O senhor assistiu Anos Rebeldes, não? Alguma coisa, porque eu dou aula à noite, então nem Teve uma sempre influência positiva em tudo isso? Sem dúvida. Eu acho que é um pouco do começo de um caminho de redenção para essa cadeia. Professor, falando em passar o país a limpo, e todos os exemplos estão sendo usados nesse momento sobre isso, o Poder Executivo, de certa forma, está sendo passado a limpo agora. O Poder Legislativo deve ser passado a limpo nos próximos tempos. Vai melhorar muito. Vai melhorar. E o Poder Judiciário, professor? Vai melhorar. Qual é o problema do Poder Judiciário hoje? Como é que o senhor vê o Poder Judiciário? Como resolver? Quem é que vai julgar? Quem é que vai Para se que o povo infiltrar não no continue Poder acreditando Judiciário? que só são punidos os desvalidos. Porque é o único poder que ninguém, Qual por seria o enquanto, mecanismo? mexeu, professor. Por Qual seria o quê? mecanismo? Não, mexeu. A Constituinte já mexeu um pouco, melhorou um pouco. O problema todo é que o Poder Judiciário, todas as instituições, refletem uma cultura nacional. O senhor não pode ter uma instituição maravilhosa num país atrasado. O senhor não pode ter uma rainha da Inglaterra chefiando uma tribo de índios. Então o senhor precisa elevar o povo e elevar as instituições. É um jogo de influências. Sim, mas em todo país, por pior que alguma seja, influência, existem as foi no ilhas de sentido de dizer excelência. que mudou. Existem ilhas de excelência. É preciso que deixe essas ilhas crescerem. E no Brasil, em geral, veja os fazedores de médias, que quebram galhos, que resolvem as coisas. Todas as últimas crises foram amenizadas no Brasil. Mas o professor estava Então não dando uma pode, tem que receita estourar para esse alguma coisa. futuro Estamos quando ele aí foi no interrompido. Ele estava falando do voto Um distrital. minuto, por favor, um cada vez, por favor. O voto distrital, o senhor estava dando uma receita sobre esse futuro. Quer dizer, é uma maneira de mexer na raiz para que o tronco se endireite, tá certo? O voto distrital. Mas Então, o voto como distrital depende funciona de o voto informação. distrital, professor? Aí que explica para o telespectador que não conhece esses termos, qual é a diferença do sistema de hoje para o sistema de voto distrital? Eu já vou dar o voto distrital como deve ser o misto. O Chito vai votar na eleição, vota para 2 deputados. Ele escolhe, mas tem que ser alguém do seu distrito. Então ele conhece, ele tem que conhecer pessoalmente, ele é mais ou menos vizinho, e o sujeito está sempre prestando contas do que está fazendo. O outro, ele elege uma lista, então o partido faz uma lista. E ele então escolhe a lista do partido tal, porque ele gosta daquele partido. Que nesse Naquela caso, então, lista vai um monte de gente que não tem apelo popular e que não teria condições de ser eleito, mas está na lista do partido. Aliás, nessa lista deve ir lá alguém com bastante apelo popular para atrair gente para a lista, além da bandeira do partido, do programa. De maneira que na lista irão homens desinteressados, homens idealistas, competentes, capazes para também integrar o Congresso. Então, E quem é que está desenha os correto distritos, imaginar professor? que num sistema como esse, a necessidade dos PCs diminui muito, porque, quer dizer, num sistema como o de hoje, onde o sujeito pode se eleger com 30 votos em Piracicaba, 45 em Angatuba, 150 em Santos, não sei o quê, qualquer PC resolve essa parada. A instituição bem Agora, armada... dentro do distrito, do bairro, né, da coisa fica A mais instituição bem armada, as instituições bem armadas, e elas resultam de um longo processo histórico de maturação, de conserto, de arranjo e rearranjo. Essas instituições chegam a isto. Os homens são sempre os homens, com seus defeitos, suas deficiências e suas ilusões. Agora, veja bem, as instituições é que fazem com que, conforme elas sejam armadas, os defeitos e os vícios sejam amenizados e até neutralizados, e as virtudes sejam multiplicadas, sejam otimizadas. As instituições é que fazem isso. Então, o modo de armar as instituições é muito importante. Agora, o que é que me preocupa neste país? Me preocupa que cada vez que adotamos umas instituições e vamos tentar trabalhá-las, fazê-las operar, terem eficácia, para aos poucos as melhorarmos, na prática, não, já se começa a fazer, vamos mudar tudo. Desse jeito nunca se vai chegar a nada. E a matéria aí, por exemplo, que tanto fala o governo de reforma fiscal, mostra o ridículo da nossa cultura. O ridículo de uma cultura que é incapaz de conviver com qualquer solução e, diante de qualquer problema, já propõe modificações radicais. Nós sempre vamos viver como tribo de índio.
Quer dizer, em contraste com os Estados Unidos, tem Constituição de 200 anos. O senhor apontaria, então, a reforma do sistema eleitoral como o primeiro passo, sem dúvida? Sim, porque se o senhor não aperfeiçoar, não apurar o mecanismo de representação, o senhor não pode chegar à vivência das instituições. Mas o senhor acha que isso bastará para neutralizar, para dizer o mínimo, o extraordinário poder das oligarquias nordestinas no aparelho de Estado brasileiro? Olha, eu acho que a federação, a ideia federal pura, é a melhor ideia que pode haver. Então, se ela for adotada no rigor do estilo do princípio federal, nós já vamos amenizar tudo isso. Por quê? Na verdadeira federação, o que a União tem que ter? Forças Armadas, relações exteriores, unidade da moeda e alguns instrumentos de política nacional. O resto tudo tem que ficar a cargo dos estados e dos municípios. Então, a receita sai dos estados e municípios e fica nos estados e nos municípios. E nesse plano direto, perto do eleitor que está fiscalizando, do cidadão, neste plano, nesta patamar, é que são resolvidas as coisas, decididas as despesas e realizados os programas de educação, de saúde, de transporte, etc, etc. Aí, a possibilidade dos PCs da vida é extremamente reduzida. Mas eu me refiro a algo que gera os PCs da vida, que são as oligarquias. E me refiro especificamente às oligarquias nordestinas, de que o produto supremo chama-se Fernando Collor de Mello. Pois é. E há outros produtos, não é? Não é o produto supremo. Sim, as oligarquias não estão apenas no Nordeste, então, né? O que vai acontecer? Não, mas lá é a coisa mais grave. Veja, outro dia eu ouvi dizer que o Brasil, o Estado brasileiro, o Tesouro Nacional aplicou no Nordeste mais dinheiro do que foi aplicado na Europa no Plano Marshall. No Plano Marshall se reconstruiu um continente maravilhoso. Só a Sudene, mais exato. do que o Plano Marshall. E aqui, o que aconteceu? Todo esse dinheiro ficou na mão dessas oligarquias que as aplicaram em Nova York, em Zurique, em Londres ou em apartamentos no Rio de Janeiro. Então, como é que vão acabar com essa oligarquia? Só solapando a oligarquia. Mao Tse-tung tem muito a nos ensinar. Mao Tse-tung, quando tomou o poder, encontrou o poder dos mandarins. E ele diz, como é que eu vou enfrentar um poder desse que está em contato com o povo e que tem o prestígio do povo religioso e político? Então ele solapou os mandarins, criando a alfabetização. O mandarim tirava o seu poder de duas coisas. De um certo poder sagrado que ele tinha, que os escusava para matar as mulheres, porque havia excesso de mulheres, e mulher não produz, essa era a cultura chinesa de então, e porque os mandarins sabem ler e todo mundo depende do mandarim. Ele disse, então vamos espalhar a alfabetização pela China. Acabou com os mandarins, sem precisar matar nenhum. Solapou por baixo. Nós vamos solapar estas oligarquias corrompidas que estão desgraçando o Nordeste e o nosso país. Professor, o nosso tempo já está se encerrando, e antes de encerrar, eu gostaria de saber se o senhor não gostaria de nos revelar no final do programa, aquela solução que o senhor disse que tinha, que era pacífica, mas o senhor não queria dizer. É pacífica, realmente ela é longa, não dá para expor aqui, mas passa por este caminho. Solapar aquelas oligarquias que fizeram com que se armassem as instituições e, sobretudo, se as aplicassem como nós temos feito ultimamente. Bom, mas isso eu acho que é para outro momento. Bom, nós agradecemos então a presença esta noite aqui no Roda Viva do professor Geraldo Ataliba, dos companheiros jornalistas e dos telespectadores. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, às 9h40 da noite. Até lá e uma boa semana a todos.